boa tarde, eu sou o Isaac do 9º ano. Hoje é dia 30 de setembro de 2022. Hoje é o último dia do mês, né? Daí amanhã é sabadão. Estou aqui com o professor Ricardo Passarrenque, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolá, no sul de Guapiara, no estado de São Paulo e país Brasil. Muito bem, Isaac. Quem são os alunos que estão aqui hoje, Isaac? Fernando, tá mascando chiclete, né? Não pode. O Vitor. Quem mais está mascando chiclete, Zé? Vai dedando aí. O Vitor, eu acho também. Felipe. Maria Clara. Johnny. E quem mais? Isacão. Isacão. Obrigado, Isaac. Então, rapaziada, chiclete no lixo, por favor. Obrigado por dedar, Isaac. Como o Isaac já falou, eu sou o professor Ricardo Passarrenque, estou aqui com o meu 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e vamos dar continuidade na apostila Currículo em Ação de Matemática, volume 1, referente ao 2º bimestre. Situação Aprendizagem 2, aulas é a parte 4 hoje, certo? Material enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A aula é gravada, postada no canal youtube.com/ricardorenque, onde os alunos que faltaram deverão assistir e colocar as suas atividades em dia. Dando início, então, página 43 fala sobre, lá no índice fala sobre a situação aprendizagem 2. Fala assim: conhecer os produtos notáveis e, respectivamente, os casos de faturação é a abordagem da situação aprendizagem 2. Além de aplicar os casos dos produtos notáveis na resolução de equações polinomiais. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF09MA09. Objetos de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do 2º grau por meio de fatorações. Dando continuidade, então, lá na página 48, atividade 3, produtos notáveis, quadrado da soma de dois termos. 3.6. Reproduza os quadriláteros, recorte-os, forme um quadrado e expresse algebricamente a sua área. Então, veja bem. Aqui é uma coisa que é demorado, né? Eles vão querer que a gente faça o quê? Redesenhe isso numa folha sulfite, depois a gente recortar e depois montar um quadrado com essas partes, tá? Só que como a gente está meio que atrasado devido a vários acontecimentos que acaba deixando a nossa aula sem nós termos aulas, né? O aprender junto sempre cai na aula de matemática, né? E acaba atrasando o conteúdo. Então, eu fiz um simulado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente fosse fazer isso aqui, alguém tem alguma ideia qual parte que eu ia pegar primeiro? Para começar a juntar, como se fosse um quebra-cabeça. Como será que eu poderia fazer? Escolhe uma parte aí, Isaac. O quê? Qual desse? O azul, o laranja ou o roxo? O roxo. Então aqui, peguei uma parte aqui. Ele tem X e aqui tem Y. Então peguei um roxo. E agora, pega uma outra parte e vamos juntar. Onde que eu vou pôr? Difícil de imaginar? Então preste bem atenção aqui na ilustração. Ó. Formei o quadrado, formei o retângulo, formei outro retângulo, outro retângulo, outro retângulo, quadradinho de y por y, quadradinho de y por y, quadradinho de y por y, quadradinho de y por y. Eu peguei primeiro a maior parte, que é o x, certo? Aí trouxe um roxo do lado dele. Formou um quadrado? Não, um retângulo, né? Puxei outro aqui, formou um quadrado? Não, ainda está retângulo. Aí eu peguei, virei o outro ali, ó, e coloquei na parte de baixo. Peguei o outro, virei e coloquei na parte de baixo. Formou um quadrado? Não. Aí eu coloquei o Y aqui
outro y ao quadrado aqui, outro y ao quadrado aqui e outro y ao quadrado aqui. Agora formou um quadrado? Formou. Qual seriam as dimensões desse quadrado? Né? Esse lado aqui é o que? X mais y mais y. Eu posso falar que é x mais 2y? Agora, aqui tem x. E quantos que mede aqui? Não é y também? É o mesmo tamanho, né? E y também. Então, aqui também é x mais 2y? X mais 2y. E aqui? Aqui é x, aqui é y, aqui é y. Mesma coisa. Todos os lados dele vai ter x mais 2y. Mas eu quero achar o quadrado. X mais 2y. Lembre-se, tem duas maneiras de resolver isso daqui, se eu for querer equacionar. Uma delas é você fazer x mais 2y vezes ele mesmo, certo? Outro é fazer aquela regra, lembra? Quando eu tenho a soma de dois termos ao quadrado, eu pego o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Quem é? X. Pego o primeiro termo, elevo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo. Quantos que é? Duas vezes x vezes 2y. Mais... Por que aqui era mais mesmo? Porque aqui o sinal dele é positivo. Se fosse negativo seria menos. Mais 2y ao quadrado. X ao quadrado continua sendo x ao quadrado. 2 vezes 2, 4 vezes x vezes y. Mais 2y ao quadrado. 2 ao quadrado dá quantos? 2 ao quadrado é 2 vezes ele mesmo. Quantos que dá 2 vezes 2? 4. Y ao quadrado. Cheguei na equação final. Ah, professor, eu achei muito difícil isso aí. Então vem fazer isso aqui, ó, distributivo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2y, então mais 2xy. Agora é esse vezes esse. Positivo vezes positivo dá positivo. 2y vezes x é a mesma coisa que 2yx ou 2xy. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 2, 4. Y vezes y ao quadrado. Vou juntar esses semelhantes aqui. Fica o quê? X ao quadrado mais. Eu tenho 2xy. Com mais 2xy, eu vou ter 4xy. Mais 4y ao quadrado. Mesma resposta. Tá? Isso aqui é só para provar que dá para fazer de duas maneiras diferentes. Certo? Vou apertar pausa aqui e vocês fazem os registros necessários. Continuando então. Ainda na página 48. 3.7. O senhor Rodrigo tem um canil em formato quadrado, com área x ao quadrado. Tem desenho? Tem, né? Com área x ao quadrado. Ele está idealizando aumentar esse espaço conforme a figura ao lado. Algebricamente, qual será a nova área do canil? Então, olha lá. O canil era x por... X por quantos? X por x. Isso. Quanto que ele está aumentando de lado? 1 metro para cima, 1 metro para baixo. E 1 metro para o lado esquerdo, 1 para o direito. Então, olhe bem. Aqui está x por x. Então ele vai aumentar quantos para cá? 1. E quantos para cá? 1. Então qual vai ser o tamanho da parte de cima desse canil? X mais quantos? Pensa aí. Tinha x. Aumentou 1 metro para o lado esquerdo, 1 metro para o lado direito.
é x mais quantos? Hein, Isaac? Você acha que é x mais quantos? Aumentou 1 metro para o lado esquerdo, 1 metro para o lado direito. 2. Isso, x mais 2. Muito bom, Isaac. Porque aumentou 1 para cada lado. 1 mais 1 dá 2. Então, x mais 2. E o tamanho da lateral nova dele? Ele tinha x. Aumentou 1 metro para cima, 1 metro para baixo. X mais quem? Mais 2. Então, agora ele quer saber a área. Ele não quer saber o lado. O lado eu já sei. E a área de um quadrado é... Desculpa, está errado aqui. A área de um quadrado é seu lado elevado ao quadrado. Ou seja, seu lado vezes ele mesmo. X ao quadrado é x mais 2 vezes x mais 2. Distributiva, chuveirinho, né? O primeiro vezes o primeiro. Quanto que dá x vezes x? Não. X mais x dá 2x. X vezes x. X ao quadrado. O primeiro vezes o segundo. Agora sim. X vezes 2. Ou seja, x vezes 2 dá 2x. Positivo ou negativo? Positivo vezes positivo dá positivo. Agora, o segundo vezes o primeiro. Mais vezes mais. Mais. 2 vezes x. 2x. 2 vezes x. Mais vezes mais. Mais. 2 vezes 2. 4. Aí aqui eu venho e junto os semelhantes. Se o lado dele é 2x com mais 2x dá quantos? 4x. E os demais eu copio. X ao quadrado mais 4x mais 4. Bom, será que funciona dessa forma? Vamos imaginar que o lado... Esse exercício parou aí, né? Não tem A, B dele. Não? Então vou fazer um exemplo aqui. Presta atenção. Imagine que o que ele tinha, o x valia 10. Então ele tinha x ao quadrado, ele tinha 100 metros quadrados, porque 10 ao quadrado dá 100 metros quadrados, certo? Aí ele aumentou 1 metro para cada lado, certo? 1 metro para cada lado. Então você tem que imaginar 10 mais 1 metro mais 1 metro. Quantos que tem o novo lado do canil dele? 12. E aí eu tenho que fazer 12 ao quadrado. 12 vezes 12. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 4 mais nada, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais nada, 1. Quantos metros quadrados o novo canil dele? 144 metros quadrados. Mas será que dá certo? Se eu colocar 10 no lugar do x, qual a resposta tem que ser? 144. Vamos ver se vai dar isso? Vou trocar o x por 10. 10 ao quadrado mais 4 vezes 10 mais 4. Quantos que é 10 ao quadrado? Isaac sabe quantos que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado. É 10 vezes ele mesmo. 10. 10 vezes 10? 100. 100, muito bom. Então, ó, 100. E 4 vezes o 10? 40. E mais 4. Quantos que dá? 100 mais 40? 140 mais 4. 144. Ó, deu a mesma resposta. Quer dizer que nós acertamos a equação. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha aí. Vou apagar a minha aqui. Enquanto isso, vocês fazem o registro. Acho que já vai vir o 3.8 aqui embaixo. Olha lá. Eu vou lendo enquanto isso vocês fazem o registro. Mas vão escutando aí. Sabe-se que a área de um quadrado, cujo lado é um número natural. O que é o número natural? Vocês lembram quais são os números naturais? Qual é o menor número natural? Menor?
É o menor deles. 0. Depois do 0, quem é o próximo número natural? 1. Não tem vírgula, né? Ele é números inteiros, só que todos positivos, né? Então os números naturais é 0, 1, 2, 3, é o infinito. Então tá. Sabe-se que o lado... que não fazia sentido. Já pensou? Eu tenho um quadrado. Quantos que mede lado? Menos 2 metros. Como que vai fazer um quadrado de menos 2 metros? Não existe números negativos do lado de um quadrado. E também não pode ser 0, né? Eu tenho um quadrado de lado 0. Tá aqui, ó. O quadrado tá aqui entre os meus dedos. Não dá para ver, né? É invisível. Então, sabe-se que a área de um quadrado, cujo lado é um número natural, é dada por x mais y ao quadrado. E que x vezes y é igual a 10. Dessa forma, encontre a área desse quadrado, sabendo que ela é inferior a 100 unidades de área. Então veja bem, x vezes y é igual a 10. Então a gente sabe que a soma de dois números vai dar um número natural, certo? Então, por exemplo, eu poderia somar 1 mais 9, dois números naturais, dá um número natural. 1 mais 9 dá 10, dá um número natural. Só que eu sei também que a multiplicação desses dois números é igual a 10. E agora? Ele quer que eu descubra qual é a área desse quadrado. Eu vou desenhar um quadrado aqui para vocês terem uma ideia. X mais y. X mais y. E aqui vai ficar o y ao quadrado. Y e y. Tá. Como que eu vou descobrir o tamanho disso aqui? Eu sei que a multiplicação de um número para o outro dá 10. Eu poderia ter o que aqui? 2 vezes 5. Dá 10 ou não? Dá 10. E aí? É só esses dois números que dá para multiplicar que dá 10? Poderia ser 1 vezes 10 também? Né? 1 vezes 10. Tem mais algum? Alguém poderia falar assim, ó. Vamos dar um exemplo aqui, quer ver? 3,333 infinito vezes 3. Ele dá 10. Só que na hora que eu somar 3,333 mais 3, vai dar um número natural? Não. Então essas são as possibilidades. 2 vezes 5 e 1 vezes 10. Tem mais algum? Que a gente se perdeu, será? Vamos supor, deixa eu ver. 1 vezes 10, 2 vezes 5, 3 vezes 3 dá 9. Não chegou. 3 vezes 4 dá 12, passou. Se o x for 4, 4 vezes 4, 16, passou. 4 vezes 3 também não deu. 5, 5 vezes 2. Então pode ser 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, 1 vezes 10, ou 10 vezes 1. Né? E aí ele fala, dessa forma, encontre a área desse quadrado, sabendo que ela é inferior a 100. Então, se nós falarmos que o x vale 2 e o y vale 5, vamos trocar aqui na equação? X vale 2 e o y vale 5. Quanto que dá 2 mais 5? 7. Então, se esse lado aqui valer 7 e esse lado aqui valer 7, qual vai ser a área desse quadrado? A área vai ser o lado dele. Qual é o tamanho do lado dele? 7. 7 ao quadrado. Quantos que dá 7 ao quadrado? Que conta que eu tenho que fazer mesmo? A potência? Quem lembra o que a potência tem que fazer? É multiplicação, divisão, adição. Potência é ele vezes ele. Então é vezes. Quantos que dá 7 vezes 7? 49, Isaac. Eu achei que ia responder, no fim ficou quieto ali. 49 unidades de área
quadrada. Mas e se fosse o 1 e o 10? Vamos trocar para ver? O 1 fosse o x e o y fosse o y, ou 10 fosse o y. Quanto que dá 1 mais 10? 11. A área desse quadrado seria 11 vezes 11. 11 vezes 11 dá 121 unidades de área. Pode ser? Não, né? Por que não? Porque ele fala que é inferior a 100. Então o único que eu encontrei aqui foi o lado valer 7. Olha lá. Eu vou explicar o que eu escrevi ali. Eu escrevi um monte de coisa, mas só para vocês entenderem, ó. X mais Y. O que quer dizer esse Ezinho aqui? Vocês lembram? Eu acho que nós vimos no ano passado, talvez vocês não lembrem. O que quer dizer esse tipo? É um E, mas não é bem um E. Isso aqui quer dizer pertence. Então, X mais Y pertence aos números naturais. E X vezes o Y é igual a 10. Sendo assim, pode ser 1 e 10 ou 2 e 5. E aí, para achar a área dele, podemos fazer aquilo lá, x mais y ao quadrado, dá x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. E aqui eu estou fazendo aquele outro jeito, né? Vamos variar, vamos testar as possíveis soluções acima. Então lá, se o x for 1 e o y for 1, fica 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 10 mais 10 ao quadrado, que dá 1 mais 20 mais 100, que dá 121 unidades de área, que é maior do que 100 unidades de área. Então não pode ser a solução. E o outro, quando a gente coloca o x valendo 2 e o y valendo 5, x ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 5 mais 5 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 2 vezes 5 dá 4, não, desculpe, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, e 5 ao quadrado dá 25. 4 com 20, 24, com mais 5, 49 unidades de área, e ele sim é menor do que 100, então é a solução. Vou apertar pause aqui enquanto vocês fazem o registro. Continuando então. 3.9. Labore uma situação problema que utilize o quadrado da soma de dois termos. Resolva, troca com seu colega e juntos discutam a resposta. Eu já trouxe uma pergunta aqui. Então vamos lá. Qual é a área de um quadrado de lado 6x mais 8y? E daí? Tem que desenhar aqui? Desenhar então. O quadrado está aqui. De um lado ele tem 6 vezes o x mais 8y. E do outro lado ele tem 6 vezes o x mais 8y. Como que eu acho a área mesmo? Lado vezes o outro. Então fica aqui. 6x mais 8y ao quadrado. E aí, usando aquela propriedade, como que a gente faz mesmo? O primeiro termo ao quadrado, então vai ficar 6x ao quadrado. Que sinal que é esse aqui? Mais ou menos? Mais 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo mesmo? 6x. 2 vezes o 6x vezes o 8y mais o segundo termo. Quem é o segundo termo? 8y ao quadrado. Resolvendo agora aqui. 6x ao quadrado. 6 vezes ele mesmo. Quanto que dá 6 vezes 6? 36. X vezes ele mesmo, x ao quadrado. Mais. Resolver isso aqui agora inteiro, ó. Uma multiplicação só. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8, vamos fazer?
12 vezes o 8. 8 vezes 2, 16. Subiu 1. 8 vezes 1, 8. Com mais 1. Quantos que é 8 mais 1? 9. Então deu 96. 96 o quê? Vezes o x vezes o y. 96xy. Mais 8 ao quadrado. 8 vezes 8 dá 64. Y ao quadrado. Y ao quadrado. Pronto. Essa é a nossa equação que vai dar. Certo? Nossa, ali não tinha terminado. Parei na coisinha. Limpando aqui a tela para ficar mais nítido para vocês. Tá? E aqui eu poderia fazer então. Ah, eu acho que eu fiz um procedimento errado. Vamos ver. 2 vezes 6. Não, fiz errado lá. 2 vezes 6x. 12x. Vezes 2 vezes 8y, 8y. Vamos fazer um teste aqui. Já hoje eu fiz o que? 48 vezes x vezes o y. Vamos ver se dá a mesma resposta? Fala um valor de x para mim, Vitor. Valor? De 1 a 10. 3. Maria, fale um valor de y para mim de 1 a 10. 5. Vamos fazer o teste. O x vale 3. 12 vezes 3 dá 36. Vezes 8 vezes 5. Vai dar na mesma. 8 vezes 5 dá 40. 36 vezes 40. Corta o zero, vem aqui. 4 vezes 6, 24. Subiu o 2. 4 vezes 3 dá 12, com mais 2 dá 14. Então deu 1440. E se eu trocar o x e o y nesse outro que a gente tinha feito? 8 vezes 3 vezes 8, 48 vezes 3 vezes 5. 48 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Subiu 2. 3 vezes 4, 12. Com mais 2, 14, 144 vezes 5. 5 vezes 4, 20, subiu 2. 5 vezes 5, 20, com mais 2, 22, subiu 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 720, então dá diferença sim. Vou tirar a prova só na calculadora para ter uma certeza. Então, x valendo 3. 6 vezes 3, 18. O y valendo 5. 8 vezes 5, 40. Então, 40 vezes 18, 720. Vezes 2, 1440. Como que eu tinha feito já hoje mesmo, vocês lembram? Deu 48 xy. Fiz 2 vezes 6, 12. 12 vezes 8. Ah, não, eu errei lá na conta. É 96. É isso mesmo. Então, aqui não seria 48. Viajei aqui. Seria 96 vezes x vezes y. Trocando o x por 3 e o y por 5, deixa eu só apagar o negócio aqui para não ficar confuso. Tem que dar 1440. Vamos ver? 96 vezes 3 vezes 5, 1440. Então, eu poderia deixar daquele jeitinho que está ali em cima, ou trocar isso daqui por 96xy, tá bom? Que é distributivo. Fiquei na dúvida, mas é só se fosse o mais aqui que eu não poderia multiplicar todo mundo. Como é multiplicação, a ordem dos fatores da multiplicação não altera o resultado.
Opa. Tem mais um? Próximo exercício agora então, atividade 4. Produtos notáveis, quadrado da diferença de dois termos. Deixar de lição de casa para vocês então, para terça-feira. Página 48 e 49, tá bom? Página 48, 49 e 50. E 51. Nossa, professor, bastante. Mas ó, sábado, domingo, segunda, terça. Tem 4 dias aí, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.